Olá, dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos ver agora sobre como é a organização geral da lei. Conforme estão vendo aqui nesse gráfico, a lei é organizada em 10 capítulos. O capítulo 1 fala a parte de disposições preliminares, conceitos, definições e princípios, como nós vimos na aula passada. O capítulo 2 entra com detalhes sobre o tratamento dos dados pessoais, como deve ser feito. O capítulo 3 dá ênfase aos direitos do titular, onde apresenta quais são os direitos do titular. Lembrando, quando a gente fala direitos do titular, representa dever das empresas que fazem a adequação. O capítulo 4 trata de aspectos específicos para o poder público. O capítulo 5 trata da transferência internacional, quando os dados são enviados para outros países. O capítulo 6 vai cuidar dos agentes de tratamento de dados pessoais, conforme vimos na aula passada. Os agentes são o controlador e o operador, e vai falar sobre a responsabilidade de cada um prevista na lei. O capítulo 7 vai tratar do que abordamos sobre a segurança da informação, as boas práticas de gestão e de governança da privacidade. O capítulo 7 fala de aspectos referentes à fiscalização, como se dá ou se dará a fiscalização pela ANPD. O capítulo 9 vai tratar da autoridade em si e do Conselho Nacional de Proteção de Dados, a quem cabe definir a Política Nacional de Proteção de Dados. E o capítulo 10, o final, faz algumas disposições finais e transitórias. Olhando então o capítulo 1, a organização da lei, no artigo 1º, traz qual é o objeto da lei, o tratamento de dados pessoais e a proteção, traz os fundamentos da proteção, a aplicabilidade da lei, a gente mostrou na aula passada, no artigo 3º, que fala os casos de aplicação, a questão de a quem não se aplica, a exceção que é do artigo 3º e está no artigo 4º, os conceitos e definições, conforme nós vimos na aula passada, e os princípios que dão base para a lei. Vamos ver aqui na letra da lei, que está aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, publicada em 14 de agosto de 2018, e ele traz aqui o capítulo 1, essa situação da legislação e da aplicação. Então, o artigo 3º trata da aplicação, o artigo 4 a quem não se aplica, né? Quando é que não se aplica o tratamento de dados. Aí aqui mostra quando é uma pessoa natural, que não são fins econômicos, para jornalístico, questões acadêmicas, que onde envolve segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, ou atividade de investigação em infrações penais, ou algumas situações de proveniência de território nacional que não seja objeto de comunicação com dados brasileiros. Então, o artigo 4 é a exceção à regra que prevê no artigo 3º. O artigo 5º são os conceitos e definições, que nós já vimos na primeira aula. E o artigo 6º, que eu queria chamar a atenção aqui de vocês, que são os princípios. O artigo 6º dispõe que as atividades de tratamento deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. O princípio da finalidade, que diz que o tratamento tem que ter especificidade e informação titular, de forma que seja a finalidade do tratamento seja bem legítima, específica e explícita. É o princípio mais citado na lei, é o princípio da finalidade. O princípio da adequação, ou seja, o tratamento tem que estar compatível com as finalidades. De acordo com o contexto, a finalidade do tratamento é essa, a forma de tratar tem que ser compatível com a finalidade.
O princípio da necessidade, falar do mínimo necessário. Então, não deve abranger dados que não sejam necessários, ou seja, não pode ter dado excessivo em relação à finalidade. Se a finalidade, por exemplo, é tratar dados pessoais dos funcionários para poder fazer a contratação do funcionário, a emissão de folha de pagamento e acompanhamento ao trabalho, dados que não sejam pertinentes para esse trabalho não devem ser armazenados, não devem ser tratados. O princípio do livre acesso é a garantia da consulta facilitada e gratuita. O princípio da qualidade dos dados também dá garantia sobre a exatidão, a clareza e a atualização dos dados, de acordo com a necessidade, que vem aqui, e com a finalidade do tratamento. Então, os dados devem ser corretos, atualizados e tratados de acordo com a necessidade e a finalidade. O princípio da transparência é muito cobrado também, é garantir também que seja facilmente acessível. Os titulares possam saber quais são os dados que são tratados, claro, sempre guardando as questões de segredo comercial e industrial. O princípio da segurança fala das medidas técnicas e administrativas, já citou isso, na parte de segurança da informação, para proteger os dados pessoais. O princípio da prevenção tem a ver um pouco com o da segurança, mas não só a questão da segurança, então, como prevenir a ocorrência de danos para as pessoas, em virtude do tratamento de dados. O da não discriminação, para não ter tratamento com fins discriminatórios. E o princípio da responsabilização e prestação de contas, onde a qualquer momento o agente, o controlador ou operador, precisa demonstrar que está cumprindo as normas de proteção de dados pessoais e que essas normas são eficazes. Isso tem muito a ver com nós falamos com o relatório de impacto da proteção de dados. É a forma de você responsabilizar e prestar contas e também garantir a transparência do processo de tratamento. Então, esses são os princípios que embasam a Lei Geral de Proteção de Dados. No capítulo 2, vai falar sobre os requisitos, entre os quais está aqui em destaque, quais são as hipóteses de tratamento, o que nós chamamos de quais são as bases legais, a justificativa legal para ocorrer o tratamento de dados. Vai falar sobre o consentimento e sobre os direitos do titular. E um caso específico é o legítimo interesse do controlador. E na seção 2 vai cuidar das partes de dados sensíveis. Lembrando que a gente viu dados sensíveis na aula passada, tem a ver com dados sobre origem racial, dados de saúde, dados de biometria. Então, requer algumas situações específicas para dados sensíveis. Vamos olhar aqui no artigo 7º da lei as hipóteses de tratamento. Então, aqui vai dizer: o tratamento de dados só pode ocorrer nas seguintes hipóteses, ou seja, ele lista aqui as 10 hipóteses para o tratamento de dados por qualquer entidade. Primeiro, pelo fornecimento do consentimento, se o titular consentir. Segundo, para cumprimento da obrigação legal, ou seja, se há lei que obriga ou uma regulação de determinado setor, deve ser cumprido na hora do tratamento de dados. Um exemplo, os prontuários médicos na área da saúde tem uma legislação e uma regulação do Conselho Federal de Medicina que deve ser guardado por 20 anos. Então, justifica o armazenamento, a retenção desses dados por 20 anos, com base numa obrigação legal ou regulatória. Para a administração pública, é outra hipótese, quando vai precisar trabalhar com políticas públicas. Para estudo do órgão de pesquisa, garantindo aqui já a citação da anonimização sempre que possível.
Exemplo, o IBGE. O IBGE faz o censo demográfico, precisa tratar os dados, está justificada aqui a realização. Quando for necessário para a execução de contrato ou de procedimentos relacionados ao contrato, quando o titular contrata um serviço, ele precisa passar os dados para que esse serviço seja executado. Então, é a hipótese da execução de contrato. A hipótese 6, para processos, então, como vê, processos judiciais, administrativo ou arbitral, é a hipótese legal de tratamento dos dados. O 7º e o 8º tem a ver muito com a área da saúde, proteção da vida, economidade física e tutela da saúde para profissionais de saúde. Então, quando a necessidade de utilização de dados para proteção da vida ou para tutela da saúde, essas duas hipóteses são possíveis de serem justificadas. A hipótese 9ª, que requer o interesse legítimo do controlador. Essa é um pouco mais complexa. Quando não tiver nenhum caso de que a liberdade dos direitos fundamentais sejam protegidos, então a base legal do interesse legítimo do controlador pode ser usada. Tá? Então, ele fala aqui, exceto quando houver algum direito, liberdade que exija proteção de dados. Então, pode ser usada isso. E a 10ª, para a proteção de crédito. Então, serviços como proteção de crédito, títulos de protestos, a Serasa, SPC, etc., está incluído num das bases legais previstas na LGPD. Quando for dados sensíveis, aí o artigo 11 vai falar de como deve ser feito. Antes disso, vamos ver o artigo 9º, que fala quais são os direitos do titular. Voltando aqui para a lei. O artigo 9º diz o seguinte, que o titular, né, as pessoas físicas, têm direito às informações que devem ser disponibilizadas de forma clara, adequada, de acordo com a regulamentação, com os princípios que a gente viu anteriormente, e que tenha as seguintes características. Então, a qualquer momento, o titular tem direito a saber qual é a finalidade do tratamento, a forma e o tempo, a duração desse tratamento de dados, saber quem é a identificação do controlador, o contato do controlador, as informações sobre o uso compartilhado de dados pelo controlador e qual a finalidade, as responsabilidades dos agentes que estão envolvidos e os direitos do titular com base no artigo 18. Então, a gente vai ver posteriormente o artigo 18 traz o rol de direitos do titular e quando ele se aplica. Agora falando de dados sensíveis, a gente vai ver o artigo 11, que nessa seção vai tratar isso. Ele vai dizer em que casos os dados pessoais sensíveis podem ocorrer. Aí vem o consentimento, é uma das hipóteses, e se não for o consentimento, se não tiver essa, tem que ser nessas em que foi indispensável para quê? Obrigação legal, tratamento para políticas públicas, órgãos de pesquisa, processos judiciais, proteção da vida, tutela da saúde, garantia, prevenção à fraude e segurança do titular. Então, aqui vai mostrar que difere um pouco das opções que tem do artigo 7º, né? As hipóteses, e aqui vai trazer da questão no artigo 11, quando a hipótese para dado sensível. Então, se eu estiver tratando dado da saúde, tem que se encaixar num desses aí. Então, veio por aqui, por exemplo, a questão de proteção de crédito, por exemplo, não entra no rol das hipóteses legais.
Tem que ter bastante atenção, porque a não justificativa correta pode gerar, inclusive, sanções sobre que não está cumprindo corretamente a LGPD. Continuando na organização, no capítulo 2 vai tratar de crianças e adolescentes, que cita o Estatuto da Criança, do Adolescente, e a seção 4 vai falar do término do tratamento de dados, ou seja, quando termina a questão do tratamento, a finalidade excluída, o que deve ser feito. Então, vamos ver aqui no artigo 15, que diz o seguinte: o término do tratamento ocorrerá nas seguintes hipóteses, ou seja, quando a finalidade já foi alcançada ou quando os dados deixam de ser necessários para a finalidade específica. Vendo que está falando muito, como eu falei antes, da finalidade. Então, terminou o objeto do tratamento, deve ocorrer o término desse tratamento. Com o fim, quando o titular revogar o consentimento, lembra que eu falei que ao dar o consentimento, o titular pode posteriormente revogar esse consentimento. Então, ele revogando o consentimento, não tem mais direito de tratar os dados. E quando for a determinação da Autoridade Nacional, do NPD. E o artigo 16 diz o seguinte, que os dados pessoais deverão ser eliminados. Então, acabando o tratamento, devem ser eliminados dentro do âmbito dos limites das atividades, exceto nas seguintes finalidades. Quando é que eu, depois de terminar o tratamento, eu posso manter os dados? Quando houver uma obrigação legal ou regulatória, eu citei o exemplo antes do Conselho Federal de Medicina, 20 anos para manutenção dos dados do prontuário. Podemos citar questões de processos judiciais, quando há prescrição. Então, também quando tiver estudo por órgão de pesquisa, usando sempre que possível a anonimização, os dados pessoais podem ser usados para órgãos de pesquisa, estudos, para transferir para outros, desde que respeitados todos os requisitos da lei, ou o uso do controlador, só que com dado anonimizado. Então, só pode permanecer com os dados após o prazo, não podendo ser passado para terceiro, não se enquadrando nas hipóteses anteriores, quando os dados estiverem anonimizados, ou seja, posso utilizar, mas não posso identificar a quem pertence aquele dado. Então, aqui nós vemos as hipóteses de tratamento e a eliminação, quando deve ser feita a eliminação dos dados pessoais. Com isso, encerramos esse segundo vídeo, que a gente tratou da organização geral da LGPD, mostrando quais são os capítulos e os objetivos de cada capítulo, falando um pouco sobre os princípios, para entender bem quais são os princípios que regem a LGPD, as hipóteses de tratamento, as bases legais, os direitos titulares, quando houver dados sensíveis, e o capítulo 2, que fala sobre dados de crianças e adolescentes, onde vai precisar sempre como qualquer outro trabalho relacionado à criança e adolescente, ao responsável, aos pais responsáveis. E na questão aqui do término do tratamento, vimos como deve ser mantido ou quando deve ser excluído os dados pessoais. Então, terminamos esse vídeo e continuamos com o capítulo 3 no outro vídeo que apresentaremos a seguir.